Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja ouvindo ou assistindo aqui esse nosso papo. Bem-vindos a mais um Carteiros do Condado, edição para comentar aqui as cartas que saíram ao longo de agosto, comecinho de setembro. Cola, da Visão Fontinelli, como vocês estão? Muito bom estar aqui novamente com vocês no Carteiros em mais um episódio. Agora, nessa entrada aí aparece uma porrada de nome de rotativo, os caras não aparecem, nunca mais apareceram aqui. Tem que Estão tirar. devendo. Mas vamos lá, em benefício deles também aqui, pô, a gente tem marcado muito em cima da hora. Então, Verdade, verdade. fica aí para você, Cola, o to-do de deixar a agenda acertada pro resto do ano e a galera poder se programar e rotacionar mais. Sim, senhor, sim, senhor. Boa, senhores. Satisfação estar aqui novamente. No último acabei não participando, né? Mas aqui estamos de volta. Mais uma vez aí para comentar um pouco desses materiais tão legais de se acompanhar, né? Esse programa aqui a gente já fala algumas vezes, né? Mas é muito legal porque o que a gente faz no dia a dia, sempre bom tá lendo essas cartas. Show de bola. Bom, pessoal, então vamos padrãozão aqui, tá? A gente vai dar um resumão de mercado aqui, vai falar do radar dos fundos, depois vamos falar aqui de 7, 8, 9, 10 cartas, vamos ver quantas que a gente vai conseguir abordar aqui e vamos finalizar lá com as nossas dicas culturais de sempre, tá bom? Então, roda a vinheta aí, radar de fundos. Bom, pessoal, vamos lá então dar aqui um panorama sobre o que aconteceu com os fundos ao longo do mês de agosto. Falar aqui principalmente dos fundos multimercados e os fundos de ações, tá? Foi um mês, por incrível que pareça, muito bom para o Brasil, a despeito de lá fora os mercados terem sofrido bastante, tá? A gente viu lá os índices internacionais caírem bem, tá? A Bolsa Global, que é o MSCI, a CWI, caiu em agosto 3,86, o S&P caiu 4,24, uma queda assim bem forte. Os índices de renda fixa internacionais caíram ali na média 1,55%, teve alguns índices que caíram 3%, outros caíram 1,5%. Na média foi isso, e o Brasil conseguiu se destacar positivamente, por incrível que pareça, tá? Apesar de, geralmente, nós somos levados a reboque do que acontece lá fora, não foi o que aconteceu aqui ao longo do mês de agosto, tá? Os índices pré-fixados tiveram retornos positivos, os índices de renda fixa atrelados à inflação também tiveram retornos positivos, variados ali, dependendo do prazo de vencimento desses títulos atrelados à inflação. O dólar caiu, a bolsa subiu 6,2, quase 6,16, e isso fez com que o resultado geral dos fundos multimercados e dos fundos de bolsa, de ações brasileiros, fossem muito positivos, tá? Para efeitos de comparação aqui, nós temos um guia de acompanhamento da indústria, né, com mais ou menos 350 fundos multimercados, que a gente olha um pouquinho mais de perto. Eles subiram ali, na média, os fundos de estratégia macro / multi-estratégia subiram 2%, os fundos de estratégia long and short subiram ali na média 2,9%, eles tiveram uma alta mais expressiva por conta da valorização da bolsa. E os que sofreram mais aqui, que ficaram abaixo do CDI, foram os fundos da classe de quantitativos ou sistemáticos, que renderam ali na média 0,75%, 0,8%, abaixo do CDI, né? O CDI voltou a ter rendimentos bastante altos aí ao mês, foi 1,17% ao longo de agosto, e por consequência, os multimercados quanti ficaram ali abaixo, tá? Então, esse foi um resumo dos multimercados, e acho que de onde que eles ganharam dinheiro, né? De onde eles tiraram dinheiro. Tiraram dinheiro principalmente de posições um pouco mais otimistas com o Brasil, notadamente comprados em bolsa aqui no Brasil, tem vários gestores que estão com uma exposição maior, comprada, né, positiva com ações brasileiras, seja comprados em ações específicas, como é o caso dos fundos long and short, né, majoritariamente, seja comprados no índice Ibovespa, como é o caso de muitos fundos macro, tá? Então, essa posição foi boa. Outra posição que foi boa para alguns gestores aí foram posições apostando na queda dos juros futuros do Brasil, né, os títulos pré-fixados. Isso deu um bom retorno também. E por fim, tinha alguns gestores que estavam e continuam pessimistas com o cenário externo, apostando na deterioração do cenário externo, com posições vendidas em bolsa lá fora, e posições apostando no aumento dos juros futuros lá fora, tá? Então, essas posições mais otimistas aqui em Brasil e mais pessimistas lá fora foram, na média, boas para os gestores multimercados, tá? E os long and short, que mais se destacaram, eles
o que explica basicamente os bons retornos é a alta da bolsa, tá? Geralmente esses fundos têm uma exposição líquida, né? Eles pegam quando você pega a carteira comprada e subtrai a carteira vendida, tem uma diferença entre esses tamanhos. Geralmente a diferença ela é positiva, ela é mais comprada em ações do que vendida. Isso faz com que quando a bolsa suba, geralmente esses fundos se beneficiem, e quando a bolsa cai, geralmente eles vão abaixo do CDI ou ficam até negativos, tá? Com a alta da bolsa eles se beneficiaram. Indo para a parte de fundos de ações, foi um mês bastante positivo também, né? O Ibovespa subindo 6,16, o índice de Small Caps subiu 10,9, uma alta bem significativa aqui do SMLL. E o que aconteceu foi que os gestores de estratégia long only, né, aqueles que ficam só comprados, ou que ficam ali na maior parte do tempo quase que 90, 95, 100% comprados, conseguiram pegar uma parte boa dessa alta, tá? Na média, aqui nós temos mais ou menos 420 fundos que a gente olha aqui um pouco mais de perto, de estratégia long only, eles subiram ali na média 7%, tá? Ou seja, acima lá do Ibovespa, mas no ano e em 12 meses e em 24 meses, essa média de gestores ainda tá devendo ali pro Ibov, tá? No ano eles estão subindo na média 0,65 contra 4,5 mais ou menos do Ibovespa, em 12 meses eles caem na média 13,5% contra 7,8% do Ibovespa. Então, 12 meses e mesmo 24 meses aí, a média desses gestores de ações long only estão atrás do índice. A gente já falou disso aqui em meses passados, né? Basicamente porque eles tinham bem menos exposição a commodities, ao setor de commodities, do que o índice tem, e também por terem menos exposição a bancos de uma maneira geral. Isso de um lado. Do outro lado, o que prejudicou foi esses gestores terem uma exposição maior a empresas mais ligadas à tecnologia, que sofreram muito aí nos últimos 12 meses, tá? Então, esse é um resumão aqui do mercado. Ao longo de setembro, estamos aqui no comecinho de setembro, os mercados já estão dando uma corrigida boa, tá? Tanto lá fora, os bancos centrais continuam com um discurso mais duro com relação a ter que controlar as taxas de juros, quanto aqui no Brasil também, o nosso Banco Central tem vindo com um discurso um pouco mais duro, indicando que não necessariamente o ciclo de aperto de juros terminou, levando aí o mercado a uma correção, tanto na bolsa quanto nos juros pré-fixados. Enfim, resumão aqui do que aconteceu no mês e um pentelésimo aqui do que está acontecendo em setembro, mas vamos lá para as cartas. Quer começar aí, Cola? Você, com a sua primeira? Vamos lá. Bom, começando com um comentário de gestão de uma das casas que a gente investe aqui no Selection Stock Pickers, que é a XP Asset, com o fundo XP Investor Long Bias, e no comentário deles ali, o time do Peixoto, inclusive a gente fez um episódio só com ele recentemente, no comentário eles pontuaram essa performance positiva da Bolsa Brasileira no mês, principalmente contra o resto do mundo, colocaram aqui, né, o destaque para o quanto que o S&P sofreu, principalmente por conta das incertezas em relação ao futuro da política monetária nos Estados Unidos e a possível agressividade dos próximos passos do Fed em relação à taxa de juros. O discurso do Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole veio para atenuar um pouco mais essa situação. A China pressionou o mercado, principalmente por conta das dúvidas em relação ao crescimento que eles prometem entregar esse ano, versus a política de Covid-0, que deve ser uma pedra no sapato do governo por lá. E o Brasil, na outra ponta, né, teve essa apreciação, principalmente nos setores mais locais, voltados à economia local, principalmente por conta do ciclo de alta de juros que está indicando, está chegando próximo ao fim, e já é gerado, né, uma expectativa em relação a quando esse mercado, o mercado de juros começa a gerar uma inflexão, ou seja, o Banco Central começa a cortar. Eles colocaram aqui que as principais contribuições para o fundo positivas foram Petrobras e Banco do Brasil, as principais negativas, GGBR e Equatorial, tá? Foram as principais contribuições negativas no mês. Ao longo do mês, eles aproveitaram para zerar GGBR, tá? E eles abriram uma posição em açaí, tá? Que, enfim, tem aparecido bastante na carteira aí dos gestores. O que eu achei curioso no comentário foi o net long, né? Ou seja, o percentual do fundo que nesse momento está comprado em bolsa. Eles colocaram aqui 94%, tá? Que
ao meu ver e pelo que eu estou conversando com os gestores, é um percentual comprado razoavelmente elevado. Então, mostrando aí bastante otimista em relação otimismo, né, em relação aos valuations da bolsa nesse momento. Pego agora? Manda bala, Davizão. Boa, vamos lá então, senhores. O primeiro comentário aqui vai ser o comentário mensal da Bahia, Bahia Asset Management, e para quem não conhece, né, uma das maiores gestoras de estratégia multimercado do Brasil, é o comentário do Bahia Maraú. Maraú e Mutar, tá? Para quem não sabe, é estratégia multimercado, macro da gestora, mas que tem suas versões diferentes de risco, né? O Mutar é a versão com maior nível de risco. E foram fundos que tiveram performance bem expressiva no mês, né? Acho que iria com o comentário do Samuca, né? Os fundos, na média aqui da indústria, tiveram um retorno positivo. E é curioso, até só abrindo parênteses aqui, que desde o começo do ano a gente via esses retornos expressivos e até muita gente se perguntava se isso era sustentável, se era hora, se ainda era hora de investir, porque já tinha andado bastante. E o fato é que não existe market timing quando se investe em multimercado. Primeiro que não tem como cravar se o próximo trimestre vai ser espetacular ou não, mas o fato é que mais um mês se passou e foram um mês com vários exemplos de retornos bem expressivos, como o de Bahia, né? E o que eles colocam, acho que só em termos de retorno, né, o Bahia Maraú rendeu 3,31% no mês, a alta de 3,31%, acumulando 15% no ano, e o Bahia Mutar foi 5,55% de alta no mês, acumulando 23% no ano. Então, em termos de cenário que eles apontam no comentário mensal, eu acho que, além da narração dos principais acontecimentos do mês, né, mas principalmente o que eles estão olhando mais de perto, né, os principais riscos apontados, o primeiro deles em relação não só à inflação, que de fato, não só para eles, para o mercado todo, é um dos principais, as principais variáveis a serem acompanhadas, mas principalmente a postura dos bancos centrais em relação à condição de política monetária. No caso, a velocidade de retirada dos estímulos e a duração do ciclo de aperto, né? Então, essa é o X da questão, né? Você acompanhar as comunicações dos bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa, entender qual que vai ser essa trajetória das novas altas das taxas de juros. Isso, de fato, é que vai impactar preço de ativo, né, que é o que o gestor dos fundos multimercados busca capturar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a velocidade de desaceleração da atividade global, porque isso acaba impactando o primeiro ponto, né, porque a depender desses dados correntes de inflação e das condições financeiras presentes na economia, pode ser que isso mude, né, a velocidade com que os bancos centrais apertem os juros, que não precise subir tanto as taxas de juros, é o tal do pouso suave, né, que a gente já tem comentado bastante aqui, né, mas isso é outro dado que é super relevante e que a Bahia aponta aqui como um dos principais pontos de acompanhamento, né. O terceiro é o de China, acho que não é uma novidade, aqui todo mundo aponta, como o Colasso também comentou, né, a questão das perspectivas de crescimento de China, do setor imobiliário, a questão da condução da política de Covid-0, né, tudo isso tem um impacto relevante na atividade global e é muito, muito incerto, né, então é algo que os gestores, todas as casas, têm acompanhado de perto. O quarto é o conflito entre Rússia e Ucrânia, também, de novo, não é nenhuma novidade, mas as medidas econômicas e geopolíticas que são decorrentes disso, que podem se atualizar, a todo momento, né? Então, isso é, de fato, um ponto relevante que eles colocam. E, por fim, acho que no cenário global são esses os principais elementos, né, que norteiam a construção do cenário, e no cenário local, também sem grandes novidades, mas as eleições, a corrida eleitoral, que de fato é talvez o ponto mais relevante que as gestoras têm acompanhado. Mas o que é interessante é que
o principal ponto que a gestora coloca, na verdade, é a perspectiva em relação às políticas fiscal e econômica dos principais candidatos. Esse é o elemento que os gestores tentam ler, capturar, e não necessariamente quem que vai ganhar, qual candidato que vai, o A ou B, né, qual que é o plano de governo mais amplo, e sim, para o mercado, para as estratégias, para os fundos, são coisas mais específicas e que até são mais difíceis de você coletar isso, né, no momento atual de campanha, pelos discursos dos presidentes, debates, coisas do tipo. Então, só para finalizar aqui, né, foi um mês em que esses retornos específicos eles vieram principalmente posições em juros, tomadas, ou seja, apostando na alta dos juros de economias desenvolvidas, ainda esse trade que ao longo do ano trouxe ótimos frutos, né, para muitos gestores, ainda está trazendo, né, e que para as casas que têm conseguido capturar isso, e eles mantêm essas posições. Na parte de moedas, principalmente posição vendida em moedas na Europa. A Europa a gente tem acompanhado aqui, né, até em julho, salvo engano, a queda do euro em relação ao dólar, coisa tão inesperada, digamos assim, né, se pensar em tempos passados, mas que tem sofrido de maneira conjuntural bastante, né, a economia europeia, e isso tem impactado negativamente a moeda da Europa. E aí, por fim, a parte de bolsa, como o Samuca comentou, as bolsas locais tiveram altas expressivas, em contraposição às bolsas globais que tiveram queda, e eles têm essas posições tanto compradas aqui quanto vendidas lá fora, e mantêm essas posições. Então, esse foi o resumo mensal da estratégia multimercado da Bahia. Boa, boa. Bom, deixa eu puxar aqui mais uma macro de uma casa super relevante no mercado, né, emblemática, que é a Gávea. A gente sempre gosta de comentar aqui de Verde, Vista, mas infelizmente no momento dessa nossa gravação aqui, eles não tinham soltado a carta ainda. Mas vamos lá, uma outra macro super relevante do mercado é a Gávea. A Gávea, o resultado do mês deles não foi tão bom, rendeu aqui o fundo principal, que é o Gávea Macro, subiu 0,50. Mas no ano, 12 meses, 24 meses, está com uma performance muito boa. Tá? No ano está subindo 14,4 contra 7,7 do CDI, quase o dobro do CDI no ano. Tá? E é legal, por que eu gosto da Gávea? Né? Eles têm uma cobertura do cenário internacional bem ampla e não é de agora. Né? Muitos gestores de multimercados macro começaram a ampliar a exposição e a cobertura do mercado internacional nos últimos 2, 3 anos. A Gávea nasceu assim, né? O Armínio Fraga tem um histórico super importante trabalhando fora do Brasil, e ele era especialista não em Brasil. Quando ele estava lá fora, ele não ficava cobrindo só o Brasil, ele cobria países emergentes de uma maneira mais ampla, tá? E desde que ele montou a Gávea lá em 2003, 2004, ele trouxe isso em D0 para o DNA da Gávea, tá? Bom, dito isto, a carta deles, eles começam, a carta de 3, 4 páginas, né? Aí tem mais um pouco de páginas ali falando do resultado dos fundos, mas eles começam, como sempre, com uma visão um pouco mais macro, né? Um pouco do retrospecto do que aconteceu e frisam lá que no mês passado o que mais pegou nos mercados e continua pegando agora em setembro foi a crise de energia na Europa, que está numa situação dramática, e um encontro super famoso de banqueiros centrais chamado Jackson Hole, que é considerado o encontro mais importante patrocinado por um banco central, que ele é organizado pelo Banco Central Regional de Kansas, tá? E após o simpósio lá, acho que o mercado leu as divulgações e os relatos e as entrevistas como um tom excessivamente preocupado com a dinâmica da inflação. Então tinha muita gente no mercado, muitos gestores, na dúvida se os bancos centrais iam ficar um pouco mais lenientes com relação à inflação, para não machucar tanto a atividade, né? Sempre que os bancos centrais apertam juros para controlar a inflação, isso tem um efeito ruim, que é desacelerar a economia, aumentar emprego e por aí vai. Muita gente estava questionando, né, se os bancos centrais, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, iam ficar mais preocupados com a inflação do que com a atividade. E no caso dos Estados Unidos especificamente, ficou muito claro ali pelos membros do Banco Central americano, que participam lá como se fosse o Copom deles, né, é o
FOMC, o FONC, ficou claro que eles vão ter uma postura mais dura com relação à inflação, e tem muita gente já falando aí de taxas de juros nos Estados Unidos acima dos 4%, que há poucos meses atrás, assim, poucos cogitavam, hoje é o próprio Banco Central americano falando disso, tá? Então, isso foi um pouco do que aconteceu ali lá fora. No entanto, assim, não é tão óbvio que esse caminho vai ser perseguido pelos bancos centrais. Por quê? Pegando aqui os Estados Unidos como exemplo, né? Por um lado, tem uma nítida desaceleração no mercado imobiliário, tá? A gente tem visto aí estoques aumentando, os preços não estão sofrendo tanto ainda, mas está começando a sofrer. Então, isso é um sinal de desaceleração, o que em tese seria bom para combater a inflação. Por outro lado, o mercado de trabalho segue muito aquecido ainda. O nível da taxa de desemprego nos Estados Unidos ainda está perto ali das mínimas históricas, tá? E aí o mercado fica na dúvida, né? Será que o Fed vai seguir apertando a política monetária de fato por mais tempo para controlar a inflação? Ou se o mercado imobiliário começar a degringolar de maneira muito rápida, eles vão tirar o pé? Não se sabe, tá? Essa é uma grande fonte de incerteza aí para o mercado. Eles seguem falando que na Europa a situação assim, é péssima, né? Você tem alta inflação com uma atividade que está fraquejando, né? Mas não tanto, e uma crise super relevante com relação a fornecimento de gás. Isso é uma coisa assim super complexa de resolver, né? A Rússia cortou 100% do fornecimento do gás ali para a Europa recentemente, tá? E à medida que o inverno se aproxime, isso pode gerar ali um problema seríssimo para os países, tá? Incluindo a Alemanha, tá? Que é altamente dependente do gás russo. Então ali, por um lado, você tem isso deve fazer com que várias empresas diminuam sua produção, está se falando de racionamento de energia em vários países da Europa, então isso provavelmente vai levar a atividade, né, a desacelerar muito, mas por outro lado a inflação ainda continua alta, então lá se questiona também se os bancos centrais, se o ECB, né, o Banco Central Europeu, vai ter essa pegada mais preocupada com a inflação ou vai ficar mais preocupado com a atividade. E por fim, eles citam aqui 3 casos que estão com situações um pouco diferentes do resto do mundo, tá? Que são o Japão, que tem uma inflação baixa assim nas últimas décadas, e esse aquecimento da inflação mundial está sendo até, assim, por incrível que pareça, né, parece estranho falar isso, mas está sendo benéfico para o Japão, porque o Japão sempre tentou aumentar um pouquinho a inflação lá, porque ela era baixa demais, a inflação baixa demais não é boa para os países, tentou aumentar e está conseguindo, então eles não estão fazendo aperto monetário. A China, que assim, tem um problema sério lá no setor imobiliário, então eles não estão apertando as condições financeiras e monetárias, eles estão colocando ali pequenos estímulos. E o Brasil começou, por nós sermos muito vacinados com relação à inflação, né? Infelizmente, nas últimas décadas todas, os nossos bancos centrais aqui tiveram que aprender a lidar com a inflação. Pô, o Banco Central brasileiro já saiu apertando os juros há muito mais tempo. E o que nós estamos falando aqui, né, o que o mercado discute, é quando que vai começar a cortar, né? Talvez o Banco Central suba ainda mais 0,25%, 0,50%, mas isso é imaterial perto dessa alta que veio de 2% para quase 14%, tá? Então, cita isso daqui. E por fim, fala de posições, tá? Acho que, na opinião deles, essa combinação de mercado de trabalho ainda muito apertado aqui no Brasil, né? A recente combinação de benefícios sociais e uma provável expansão de gastos em 2023, fazendo ali algumas exceções ao teto de gastos, isso deve levar a crer que no Brasil o processo de desinflação vai ser um pouco mais lento, tá? De modo que eles acreditam que o corte de juros aqui ele deve demorar mais para acontecer, tá? Na parte de posições, eu falei de cenário aqui, mas na parte de posições, por que eles foram relativamente mal aí, né, ao longo do mês de agosto? Eles estavam com uma estratégia de juros lá, apostando na queda dos juros futuros em alguns países desenvolvidos, notadamente na Europa, tá? Como os juros lá subiram, os juros futuros, isso trouxe prejuízo para eles. Eles tinham compra de algumas moedas de países desenvolvidos, isso foi negativo também. E onde eles conseguiram ganhar dinheiro foi com venda de ações nos Estados Unidos, posição vendida e a bolsa lá caiu, e estratégia de juros, apostando na queda dos juros em alguns países da América Latina, isso deu dinheiro, tá?
Então é isso, acho que para finalizar aqui, Gávea, eu queria passar para vocês aí um pouco do que nós temos falado com vários outros gestores multimercados macro, tá? O que tem chamado a atenção é a utilização de risco desses fundos está em níveis muito baixos, tá? Vários gestores relatando aí que pega a Capitalo, Ibiúna, Genoa, a Gávea, a SPX, a Vintage, puxa, a gente fala, Vintage não, desculpa pessoal, eu sou velho de mercado, Clave agora, várias gestoras com uma utilização de risco muito baixa, dado que o cenário está, assim, sempre o cenário macro é complexo e difícil de ler, mas recentemente tem ficado ainda mais complexo. Então, nesses momentos de maior incerteza, a visibilidade de mercado muito ruim, os gestores tendem a baixar a utilização de risco, tá? Na Gávea, de um total de 100% de risco que eles podem usar, eles estão usando um pouco mais do que 10% desse risco, tá? 10, 15%. Então tá uma utilização ali muito baixa, tá bom? Então esse é um resumo aqui da Gávea. Cola, quer puxar a sua segunda aí? Vamos lá. Molt também é posição do nosso fundo. Eles publicam o Moldcast, né, para fazer ali uma carta versão áudio mais legal. São atualizados, a galera lá mais contemporânea. E eu fiz aqui tô olhando aqui para baixo porque eu tô com a minha colinha aqui em relação ao que eles comentaram sobre o último mês, tá? Falando lá de fora primeiro, eles estão olhando uma assimetria, principalmente nos Estados Unidos, muito mais para baixo do que para cima lá fora, diferente do mês de junho. Né, o cenário mudou um pouquinho mais, principalmente em relação à preocupação com o crescimento americano para frente, tá? Diferente do Brasil, né, que quando a taxa de juros fecha aqui a gente comemora, porque isso é conectado com o fato de ser um estímulo à economia. Lá, uma economia desenvolvida é o contrário, né? Quando o juro fecha é mais preocupante, porque mostra que precisa de mais ajuda ali para empurrar a economia, né? Aqui no Brasil, né, apesar a despeito da queda das commodities, né, como eu comentei anteriormente vocês também, as empresas mais voltadas à economia local andaram bem. E até por isso a Molt outperformou, né, teve uma performance melhor ao Ibov ao longo do mês, né? Eles também comentaram em relação à Bolsa ter andado, principalmente por conta da questão da política monetária, que também já foi falado anteriormente. Sobre preocupações, né, e riscos para frente, que eles estão olhando. Para Estados Unidos, na opinião deles, o preponderante é o risco de uma estagflação, né? Ou seja, eles viverem ali o que a gente viveu nos últimos anos aqui no Brasil. Esse é o medo lá, uma inflação alta com um crescimento baixo ou lateral. Aqui no Brasil, para o mercado, o maior risco é o político ainda. Então, essa janela em relação à política continua sendo, mas principalmente, né, não só a relação à eleição, mas como que essa definição que a gente vai ter esse ano nas eleições vai posicionar o Brasil no mundo, que geopoliticamente está cada vez mais separado, né? Se o Brasil vai conseguir, nesse mundo mais bagunçado, agarrar as oportunidades ou acabar ficando mais isolado, né? Então essa é a preocupação política e não simplesmente quem vai ganhar ou não, quem vai vencer ou não a corrida eleitoral. Sobre a questão das eleições em si, específico para eles, eu gostei desse comentário. A assimetria é para cima, ou seja, existe muito mais chance de ganhar dinheiro na bolsa com a eleição do que perder. Por quê? Eles comentam que o mercado já está precificando um cenário pior, né, um cenário muito ruim, e que assim que o evento passar, o cenário clareia, né, as discussões ficam muito mais voltadas a como será o plano, mas só do evento passar, isso já vai dar uma descomprimida de risco na bolsa, e isso deve ser positivo na margem, né? A não ser que os planos que venham a ser colocados na mesa em relação a como será a condução do país sejam muito ruins, aí ficando fora desse cenário ruim que já está sendo precificado, né? Eles acabaram acertando o call de rotacionar a carteira no mês anterior. Eles comentaram, eu até comentei aqui no Carteiros, que eles tinham diminuído a posição em commodities, em específico Petro, e eles tinham aumentado a posição
em setores mais domésticos, por isso eles acabaram indo melhor, inclusive, que o índice, ficaram underexpostos ao setor de commodities. Então, bom, destaques, eles aumentaram o setor de varejo, fizeram a troca de Eletrobras por Sabesp, né, aumentaram posição em Itaú, e a posição em BRF que eles tinham, que eu também comentei, acabou se beneficiando justamente por conta da queda das commodities agrícolas, que para a BRF é custo, né? Então isso acaba beneficiando a companhia. Daqui para frente, a tendência deles é continuar mais exposto a esses setores mais domésticos aqui no Brasil, né? Mas um comentário que eu achei legal é em relação às commodities, né? Bom, recentemente acabei de comentar, elas acabaram sofrendo com a queda das commodities, mas as empresas estão com balanços muito saudáveis, né? Se essas empresas começarem a precificar um cenário muito ruim, elas podem voltar a ser um setor interessante para aumentar a posição. Então, dependendo de como ficarem os preços, eles podem voltar a comprar. Eles comentaram isso. Então, a gente está vendo aí a galera reduzindo, mas acho legal dar esse comentário para mostrar que continua sendo uma boa oportunidade. Essa foi a Molt no último mês. Bom, o segundo comentário que eu trago aqui é de mais um multimercado, que é o da gestora Neo Investimentos. Bom, para quem não conhece, a gestora é uma das mais tradicionais da indústria brasileira aqui, e essa estratégia especificamente é uma das estratégias mais antigas também. E é o do fundo Neoprovectus. E o que é interessante aqui, falando de maneira mais ampla sobre a estratégia, né, é que ele é diferente. Ele é diferente da maioria dos fundos multimercado macro, e até na ótica de investidor mesmo, né? A gente sempre tenta procurar coisas que sejam não só boas, consistentes, mas diferentes também, para ajudar com diversificação, melhorar a eficiência do seu portfólio. Acho que o exemplo que o Samuca trouxe aqui, de Gávea, é um caso também diferente, a filosofia, o processo, né? Mas, bom, o Neoprovectus, que segue essa estratégia multimercado da gestora, ele teve um mês muito forte, subiu 5,29 no mês de agosto, acumula alta de 17,3 no ano. E por que eu falo que ele é diferente, né? Porque, diferente da maioria dos multimercados que buscam encontrar direção, tendências nos principais ativos de juros do Brasil, no mundo, direção do dólar, direção da bolsa, por exemplo, eles focam muito mais no valor relativo para cada uma dessas classes, né? Então, o valor relativo entre taxas de juros, o valor relativo, no caso de moeda, sempre acaba sendo um valor relativo, né? Mas para as posições de bolsa, por exemplo, né, um valor relativo entre ações, e isso acaba sendo uma parcela relevante da estratégia deles, da tomada de risco, e principalmente a parte de juros, tá? Então, por exemplo, no mês de agosto, os maiores ganhos vieram de posições de valor relativo na curva de juros local. Mas como que funciona isso, né? Porque diferente de uma aposta ou a favor da alta ou a favor da queda, eles operam aqui a inclinação da curva de juros. Então, a gente tem falado muito desse ciclo de aperto monetário, que o Brasil se adiantou nesse trabalho de aperto monetário, mas o que talvez não se fale tanto é que se você se adianta no trabalho de aperto, você vai também se adiantar no trabalho de queda lá na frente. E quando você olha a estrutura a termo da curva de juros, isso gera uma forma dessa curva, né? Então, você pode apostar, por exemplo, que o juro de curto prazo, daqui a 1-2 anos, vai cair mais do que o juro desse ano, do próximo ano, que é o tal da desinclinação. São coisas mais técnicas aqui, eu acho que não é tão intuitivo, né? Mas o racional, a intuição aqui é sempre pensar comparando as taxas de juros daqui a um certo período de tempo com as mesmas taxas de juros, mas com vencimento diferente. Então, poxa, quanto é que o juro vai estar daqui a 3 anos? E daqui a 2 anos? E aí você vai lá e opera esse valor relativo, né? E eles fazem isso ao longo de toda a curva, seja vencimentos mais curtos, seja vencimentos mais longos. Isso traz uma fonte de retornos
bem interessante para a estratégia, isso de maneira mais estrutural, e para esse mês especificamente eles ganharam dinheiro com isso. E não só, quando eu falo de juros aqui é mais amplo, né? Pode ser juro nominal, real, a própria inflação, que foi inclusive outro ganho positivo ao longo aqui do mês de agosto para a Neo, que é basicamente você analisar as expectativas do mercado em relação às projeções de inflação. Então, a gente está acostumado aqui com a projeção, do mês de agosto, do mês de julho, né, inflação negativa e tudo mais, mas existe uma perspectiva de inflação daqui a 2 anos. Quanto é que o mercado acha que vai ser a inflação média nos próximos 2 anos e nos próximos 4 anos? E aí, com isso, existe uma curva futura da inflação, e você pode operar essa curva, né? Então, isso é o que eles fazem, né? Você monta posições de valor relativo nas expectativas de inflação, e isso por aqui para a Neo trouxe um ganho positivo no mês de agosto. Então, esse aqui é o racional para juros, né? Eles fazem isso no mercado de ações, né? Então, eles também têm posições direcionais, apostando na alta da bolsa de uma maneira mais geral, mas também, principalmente, essas posições de valor relativo, né? Então, por exemplo, dentro de um mesmo setor, que é o que os fundos long short fazem, né? Essas posições tanto intrasetoriais dentro de um mesmo setor, buscar o valor relativo entre empresas que têm riscos sistemáticos semelhantes, mas que têm fundamentos que pode ser melhor para a empresa, pior para a outra, e você monta um valor relativo naquelas duas empresas, ou até mais, assim como entre setores, um setor que tem perspectivas melhor do que o outro, e capturam ganhos com relação a isso. Assim como também, um terceiro exemplo aqui, é o que eles chamam de estrutura de capital, que você pega para as empresas que possuem ações, por exemplo, ON, PN, você pode arbitrar, né, que em tese é para caminhar com a alta correlação, né? Poxa, a mesma empresa só tem a classe ordinária e preferencial, mas você pode ter algum tipo de distorção e você captura ganhos com relação a isso. É o que eles fazem. Então, só alguns exemplos, mas que no mês de agosto, por exemplo, trouxe ganho em todas as estratégias aqui na parte de ações. E o que eles colocam também aqui, né, como fonte de retornos, é a parte offshore aqui internacional. A gente comentou aqui dessas posições a favor da alta dos juros, foi também um case aqui de retornos positivos, de ganhos para a Neo, né, nas economias desenvolvidas, mas diferente aqui talvez de outros gestores, eles zeraram essas posições a favor das altas, e mantém agora posições de valor relativo. Então, na linha do que eu falei aqui do Brasil, você pode também lá fora apostar, por exemplo, dando exemplo hipotético aqui, tá? Da taxa de juros da zona do euro contra a taxa de juros da Suíça. Você pode fazer isso com moedas também, né? O euro contra o franco suíço, enfim. E é o que eles fazem na estratégia multimercado. Então, enfim, esse foi o resumo aqui da estratégia, que é uma estratégia diferente, né? Mas em comparação aqui com Bahia, que eu comentei, né? São tanto complementares, mas que ambas foram muito bem no mês de agosto. Boa da visão. Bacana. O fundo da Neo é de fato bem diferente, tem poucos fundos similares aqui no Brasil, então para a composição de uma carteira balanceada com estratégias um pouquinho diferentes entre si, é um produto que faz sentido ser avaliado se couber no seu perfil de risco e fizer sentido para você. É uma opção legal. Eu não ia falar, mas eu vou falar dessa carta aqui porque ela está muito longa, que é da Esquadra. A Esquadra lança cartas, às vezes semestrais, às vezes anuais, eles não se comprometem com uma periodicidade rígida ali, tá? Mas a Esquadra é uma casa carioca, focada 100% em ações, eles têm 2 produtos, um long only e outro long bias, né? O long only só fica comprado em ações, o long bias pode fazer ali algumas posições para proteger a carteira, algumas posições para ganhar dinheiro se as ações caírem, né? As posições short. E é uma casa muito renomada, muito emblemática, eles existem aí desde 2008 já, então tem um histórico longo e bacana de performance. E sempre que eles escrevem cartas, o nosso mundo aqui, né, que acompanha fundos, a gente sempre fica curioso e motivado para ler, não só pela relevância deles, mas pelo capricho
das cartas, tá? Várias outras casas, principalmente as cariocas de ações, têm essa fama, né, com as cartas, e a Esquadra é uma delas, tá? Para finalizar aqui, lembrar quem é a Esquadra, eles ficaram muito mais em voga, né, muito mais em evidência em 2020, eu acho que foi fevereiro ou março de 2020, eles divulgaram uma carta falando da posição deles vendida nas ações da IRB, né, da IRB, que era uma posição antiga já, mas não era, nem todo mundo sabia que eles tinham essa posição relevante, e eles acabaram divulgando duas cartas, né, uma mais resumida, que tinha, sei lá, 13, 15 páginas, e uma de 300 páginas, que era todo o embasamento jurídico teórico deles, de por que eles estavam vendidos em IRB. Ganharam um caminhão de dinheiro, né, porque as ações caíram pra caramba, e foi aí que a Esquadra ficou um pouquinho mais conhecida no mercado. Mas, dito tudo isso daqui, a carta desse mês deles, dessa semestral, né, desse primeiro semestre aqui, foi divulgada ali no começo de agosto, a gente já tinha gravado o Carteiros, por isso que não deu pra comentar, mas é uma carta mais longa, tá? Ela tem 23 páginas no total. Eu vou falar um micro resumo aqui do começo dela. Eles começam abordando o cenário macro, que não é o foco da gestora, tá? Mas muito mais no sentido de entender a comparação que muitos têm feito entre o cenário de inflação alta atual com o cenário de inflação alta observado lá nos Estados Unidos nos anos 70 e 80, né? Muita gente fez essas analogias aí, porque foi a última vez que vimos a inflação tão alta assim lá nos Estados Unidos, e eles concluem que, por esta análise, né, se for para acontecer com as bolsas o que aconteceu lá, pô, a gente tá, assim, tá longe ainda de ver o pior momento do mercado, tá? Ele entende que as bolsas ainda estão num movimento de correção assim incipiente, os níveis de preço das ações, apesar de toda a queda que nós observamos lá fora, ainda não atingiram valores similares lá ao da crise dos anos 70, 80, e as expectativas de lucro das empresas ainda não foram revisados de maneira tão significativa assim para baixo, tá? E por fim, eles observam que não teve lá fora, ainda não teve um movimento de resgate em massa dos investidores do mercado de ações. Ao contrário do que a gente viu no Brasil, né? A gente viu uma saída gigantesca de cotistas resgatando fundos de ações e mesmo pessoas físicas vendendo ações na bolsa, tá? Feito esse preâmbulo aqui, ele reforça que em ambientes de incerteza macro, em que o macro ele é preponderante para a formação dos preços das ações, nesses tipos de ambientes, eles têm uma dificuldade bem maior de ganhar dinheiro, né? Porque o foco deles, a filosofia deles, é olhar o micro de cada empresa, né? A tal da análise bottom-up, fundamentalista. Eles cresceram dessa maneira desde 2008 e não pretendem mudar, né? Eles pretendem continuar focados aí em olhar essas teses de investimento, essas indústrias, do ponto de vista micro, tá? E aí eles seguem falando que o foco deles é esse, porque nos cases, né, nos temas em que o micro prevaleça, que é a expertise deles, ainda que no curto, médio prazo, eles possam ter ali uma virtual perda de dinheiro, no longo prazo, isso assim, tende a convergir, né? O fundamento, os lucros da empresa tendem a convergir com os preços das ações. Eles seguem fazendo uma citação na carta de um papo que nós tivemos com Howard Marks pelo Outliers, ficamos aqui lisonjeados de tê-los como ouvintes. O episódio 67 do Outliers, para quem não lembra, a gente fez lá a entrevista com o Howard Marks, e eles citaram a parte que o Howard afirma que os investidores não deveriam pautar tanto as suas decisões de investimento em previsões macro sobre a inflação, que são altamente incertas, e ele usou essa palavra misteriosas, né? Previsão de inflação é um negócio misterioso. Mas deveriam, pelo contrário, né, focar em olhar as empresas e as indústrias individualmente e pautar suas decisões nessas análises. É a tal da análise bottom-up. Tudo aqui para ele falar que, apesar do cenário macro super conturbado e difícil de prever, eles continuam focados em olhar o micro das empresas, tá? Como eles escrevem poucas cartas, eles sempre ficam tentando, a cada carta que eles escrevem, relembrar como que é a filosofia de investimentos deles, tá? A seguir, eles falam que onde eles têm se ancorado atualmente, nesse mar revolto, é numa boia, ele fez essa analogia aqui, né? Uma boia que parece muito boa para eles, tá? Que é a boia dos níveis de preços das ações brasileiras e a qualidade
das ações que eles têm em carteira atualmente, tá? Olhando pelo quesito da qualidade das empresas e o preço que eles estão pagando para essas que compõem o portfólio, os preços se encontram em patamares muito descontados, se considerar uma métrica chamada preço-lucro, ou PL, ou PI, tá, em inglês. E eles mostram um gráfico na carta com a evolução dessa métrica ao longo dos anos, tá? E com base nos preços ali do fechamento de junho, né, que foi a carta do primeiro semestre, esses preços estavam muito, muito descontados para empresas com qualidade alta, tá? Geralmente ali líderes dos seus setores, então eles têm se ancorado, têm se segurado nessa boia aí. Voltam aqui a comentar um pouco do mercado internacional e afirmam que, ao passo que lá fora, né, o mercado americano ainda pode passar por uma nova onda de realização de preços, caso a gente veja aí a revisão das estimativas dos lucros, né, que ainda não foram tão revisadas. Aqui no Brasil, os níveis de preço e as margens de lucro já foram revisados, tá? E estão abaixo das médias históricas para as empresas mais ligadas à economia doméstica. Ali nas páginas 4 e 5, eles fazem uma análise do desempenho recente e histórico dos fundos Esquadra Long Only e Esquadra Long Bias, comentam ali sobre a diferença de retornos entre eles, falam do destaque para o fundo Long Bias, que sofreu menos, como é esperado, né? Como tem essa parcela de proteção, espera-se que em anos de queda da bolsa ele proteja mais. E nas sessões seguintes, eles discorrem sobre diversos temas que eles julgam importante ali para casa, tá? E, de novo, são 23 páginas, eu não vou monopolizar aqui o tempo falando da carta, tá? Mas eles começam falando sobre a alta dos juros aqui no Brasil. Era esperado que a alta dos juros impactasse o preço das ações, isso acontece no mundo todo, que no Brasil não é diferente, só que na visão deles, o preço das ações caiu muito mais do que deveria se fosse analisar só o aspecto da subida de juros, tá? Por isso que eles estão mais otimistas. E nessa sessão aqui eles comentam que de movimentação na carteira que eles fizeram, relevante nos últimos meses, eles ilustraram, né, eles abriram duas, tá? Que foi o aumento das posições em Mercado Livre, Mercado Livre, né? Mercado Libre é o nome da ação lá fora. Ela uma empresa mais de crescimento, muito ligada à tecnologia, é um setor que sofreu pra caramba no mundo, tá? Com a alta dos juros, não só no Brasil, mas principalmente lá fora. Eles haviam zerado no segundo semestre de 2021 e voltaram a comprar com preços bem mais baixos. E eles citaram também o aumento da exposição a XP. XP, eles falam que, poxa, infelizmente, eles não tinham zerado ou reduzido lá no segundo semestre do ano passado, eles ficaram posicionados esse tempo todo, mas à medida que as ações vieram caindo, eles foram aumentando a posição, tá? Então, esse aqui é um resumo aqui da carta, a carta é bem longa, mas eu recomendo pra caramba. Por quê, pessoal? Independente de vocês terem posição ou não na Esquadra, para aprender. 20 e poucas páginas de uma gestora que escreve a cada 6 meses ou a cada ano, eles se dedicam muito para escrever essa carta, eles botam muita coisa legal, muita citação bacana, tem várias reflexões legais, assim como foi a da Oceana, mais recente também, que foi no mês passado, que o Dex comentou aqui, da Esquadra é uma outra bem legal, tá? Recomendo muito. E eu fecho aqui falando vou pegar aqui as principais posições do fundo, mas as posições com defasagem, tá? As que aparecem na CVM, que não tem problema de falar. E as principais posições eram Equatorial, é uma posição que eles carregam ali há mais de uma década na carteira, tá? Aumentam, reduzem, mas continuam lá na carteira. PetroRio, Rumo, Ultrapar, eles têm exposição ao Banco BTG, têm exposição a XP, têm exposição ao Mercado Livre, como eles falam na carta. Auren, e BR Malls aqui, são algumas das principais posições. Enfim, um comentário mais longo, porque a carta é bem longa também, tá bom, pessoal? Colinha, vamos lá. Cabe mais uma sua aí, rapidão? Você, sempre sendo modesto como você é, né? Você fez uma passagem ali muito singela, mas, amigão, ser citado na carta da Esquadra não é pra qualquer um, não, tá? Boa. Aí foi bigode grosso demais. Boa, Samu. Ô, Bigode, e outra coisa, ele faz parte da carteira do Selection Ações Stock Pickers também. Perfeito, era o que eu ia citar agora. Se você gostar da carta e quiser ter posição na Esquadra, o fundo tá fechado, mas dentro do nosso Selection tem posição, você pode acessar ali com 100 pratas. É só não pedir uma pizza na sexta-feira, aqui em São Paulo, pelo menos você já consegue ser cotista do nosso fundo. Boa, Samuca. Bom, indo aqui para os meus comentários finais, primeiro da Dália, que também é a posição do nosso fundo, tô sendo clubista mesmo, um abraço.
Eles fazem ali uma brincadeira com... Bom, a carta deles vocês já sabem, sempre rápida de ler, 5 minutos de leitura e sempre muito leve. Eles fazem uma brincadeira ali com o Wally, que é um desenho, né, do Onde Está o Wally lá, para dizer um pouco sobre o que de fato está fazendo preço na Bolsa Brasileira, né? Se é o risco eleitoral ou se é o macro global. E aqui eles trouxeram alguns gráficos muito legais. O primeiro para provar que o macro está sendo mais pesado, que eles, né, colocaram o Ibovespa contra um índice de ações 100% americanas, que eles criaram ali com 1/3 de empresas de petróleo, 1/3 financeiro e 1/3 de outras commodities, ou seja, basicamente um Ibovespa americano, né? E anda os dois índices, o gráfico, né, dos dois índices juntos ali, anda muito colado, né? Isso para mostrar que o que está fazendo preço de fato aqui no Brasil é o macro global e não o risco eleitoral. Então o macro global está sendo muito mais preponderante. E aí eles começam a destrinchar um pouco do cenário do macro global. Os Estados Unidos, eles colocaram, obviamente, como próximos passos a se monitorar, a eleição que você terá dos deputados, dos deputados e do Senado. A ideia deles ali é que a expectativa fique em que os democratas vão perder o controle de pelo menos uma das casas, tá? Isso aí deve equilibrar um pouco o governo do Biden e o Congresso, tá? Então, outra pedra no sapato ali no cenário americano é a questão da desaceleração da inflação, que hoje está em 8,5%. Qual que é a pedra no sapato dessa desaceleração? Né? É o estoque de petróleo. O estoque de petróleo está muito baixo lá, está realmente bem baixo. E se der algum outro spike, né, que a gente fala, se der alguma alta no preço novamente, que agora arrefeceu, mas se o preço voltar a subir de petróleo, isso pode apertar bastante as condições por lá. Na China, também tem eleição, o Xi Jinping deve se reeleger, né? Enfim, o Partido Comunista deve fazer a manutenção. E o outro problema de lá, né, é a situação também econômica que já citada aqui anteriormente, né, que é flexibilizar ou não o Covid-0, o aumento de desemprego dos jovens, que chega a ser a quase 20%, e reduzir o nível de endividamento da economia, principalmente do mercado imobiliário, tá? Eles colocam o gráfico ali do desemprego dos jovens. Realmente o gráfico está subindo bastante entre 16 e 24 anos. Tá bem chamativo, né? E aí, como uma das dúvidas é como conseguir estimular o emprego ali. E eles colocam também um gráfico bem legal dos preços das casas nos últimos 11 meses, comparado com o nível de renda das pessoas. E as 4 primeiras posições são de cidades chinesas, né? Então a situação do mercado imobiliário lá está realmente muito apertado, e lembrando que ele é responsável por 30% do PIB chinês, né? Então por isso a preocupação com o crescimento da China nesse momento, onde a China está mudando o framework de lá. Tá? Aqui no Brasil, eles colocaram o diferencial aqui, um dos destaques, né? Obviamente, além da eleição que a gente tem esse ano, né? Então, são algumas eleições aí importantes para a gente monitorar. Eles colocaram aqui o gráfico de inflação, comparando a inflação brasileira com a americana, tá? E no gráfico, ele mostra que o diferencial hoje está em 1,5%, que é bem abaixo da média histórica, que é de 3,4% nos últimos 15 anos de diferença. Tá? Então, tá ali menos da metade da diferença histórica de inflação. Isso mostra que boa parte da inflação brasileira tem sido importada, né? Então, o gráfico ali mostra bem isso. E aí eles fazem ali, geralmente, no final da carta, né, o comentário mais de cenário, que geralmente é a parte mais curta da carta, tá? Que seria ali a parte que geralmente as gestoras colocam falando um pouco mais de posição. Que diante desse cenário eles mantêm uma visão otimista para ativos brasileiros, principalmente ações e moeda. Porém, o risco do cenário global ainda preocupa, que impede de ter risco muito além das posições neutras da carteira. Tá? Para quem não viu, a gente fez um último episódio do Stock Pickers
com 3 das principais mentes da Dália. A gente passou pelas principais teses macro, bolsa e globais que compõem o Dália Total Return, tá? Mas sintetizando bastante, eles realmente estão com posição, a principal posição é Brasil nesse momento, tá? Mas eles estão com o risco do fundo próximo ao neutro, justamente porque o macro global preocupa bastante, o Brasil não é uma ilha, e esse macro global pode acabar afetando bastante o preço aqui dentro, por isso eles estão com o fundo numa posição um pouco mais neutra. E comentando rapidamente como bônus aqui, fica aqui de bônus para quem acompanha o Carteiros, eu visitei o Rio de Janeiro no último final de semana, aproveitei para emendar um pouquinho mais alguns dias lá e visitar 2 das casas que a gente investe dentro do Selection também das cariocas. A Oceana, que o Samuca comentou, que tem um perfil aí bem low profile, escreve carta semestralmente, mas quando esquece de escrever no semestre, deixa anual, né? E a Torque também com essa pegada, tá? Eu gostei dos papos porque as 2 casas estão com visões bem diferentes em relação à bolsa. A Torque tá no neutro, no long only, estão com 80% do fundo comprado, fazendo caixa e tradando bastante nessa banda que a bolsa tá fazendo. Quando cai mais perto dos 100 pontos, eles voltam a comprar bastante bolsa. Quando sobe mais próximo dos 107, 108 mil pontos, eles fazem mais caixa, vendem ali algumas posições. Estão tradando bastante nessa banda, preocupados ainda com a eleição macro global e definição de juros aqui no Brasil, que devem ser triggers para voltar a comprar. As principais posições do fundo são Prio, Eneva, Localiza, Apvida, Açaí, Renner, Eletrobras, tá? São as principais posições do fundo. Do lado da Oceana, também posição mais neutra nesse momento, próximo ao histórico do fundo de quase 70%. O fundo que a gente tem da Oceana dentro da carteira é o Long Bias, é um veículo mais flexível em termos do que eles podem fazer dentro do fundo. Tá? Para eles a bolsa não está barata em alguns casos, principalmente em empresas de qualidade que eles compraram, shopping center no geral, principalmente shoppings de qualidade ali, com bastante oportunidade. Gostei do Itaúsa, que está entre as prediletas deles, um case que não é muito comum nesse momento na carteira dos gestores. Localiza, Equatorial, alguns plays de infraestrutura que estão pagando ali na visão deles inflação mais 9 de TIR ali, isso numa visão bem conservadora. Eles estão bem otimistas com os valuations das empresas que eles encarteiraram, que eles aproveitaram o final do ano passado para montar, tá? Então, comentários aí de Oceana e Torque como bônus para quem ouviu Carteiros. Davizão, cabe mais uma aí, rapidão? Cabe. Então, para finalizar, que eu sei que a gente está mais short de tempo, né? A minha terceira carta é a da gestora Ibiúna, acho que conhecida de muitos aqui, mas da célula de renda variável, tá? Que foi um fundo, no caso Ibiúna STLS, estratégia long short da Ibiúna, subiu 6,59 no mês de agosto. E aí você pode pensar, o fundo de bolsa, a bolsa subiu também 6 e pouquinho, né? Mas o curioso é que essa estratégia, ela não tem exposição direcional em bolsa. Tem uma coisa ali bem pequenininha, né? O que a gente chama de long short neutro. E você, como a gente explicou aqui, né? Os ganhos vêm das diferenças de retorno, ou seja, do valor relativo, seja dentro de um mesmo setor, seja entre setores, né? Então, realmente, foi um retorno bem expressivo que a gente viu. O fundo em si ele tem um mandato de risco de volatilidade mais alto, é fato, mas essa exposição direcional aqui é muito baixa, né? E o que eles colocam aqui, né? Acho que tem uma parte de visão macro que eles trazem na carta que é interessante, porque a Ibiúna tem uma estratégia multimercado macro muito consolidada, né? Então, a célula de renda variável ela acaba bebendo da construção de um cenário que pode contribuir de alguma forma para uma visão, por exemplo, de risco, de como que o risco soberano do país vai impactar a performance da bolsa, da questão de como que uma visão macro pode permear os setores, o relativo dos setores, né? Então, o André Leon, que é o gestor, ele acaba incorporando de alguma forma esses inputs, embora muito do processo seja
pautado na análise fundamentalista micro, na comparação dos fundamentos das diferentes empresas. Foi um mês em que eles tiveram ganhos, principalmente no setor de energia, nos setores de energia, consumo básico e financeiro, mas que mantém um posicionamento cauteloso. Eu acho que, em linha com essa visão macro que a gestora carrega de ter um posicionamento mais cauteloso, com risco mais baixo, que o Samuel comentou aqui também, né, que alguns gestores têm tido essa postura mais cautelosa, eles também carregam, priorizando alguns casos mais defensivos, alguns exemplos que eles colocam aqui, né, nomes como Cielo, BB Seguridade, M. Dias Branco, Auren, que é a antiga CESP, são posições que tanto trouxeram ganhos positivos ao longo do mês, quanto eles carregam na carteira da estratégia. E lá fora eles têm, acho que na linha do cenário, né, eles carregam, e que comentam na carta, uma visão cautelosa e negativa para a Bolsa global, na linha de que essa pressão negativa do aumento do custo de capital das empresas, a taxa de juros, né, nas principais economias, isso tem uma influência, um impacto que ainda, olhando para frente, deve ser negativo. Né? E o último ponto aqui que eu acho interessante, né, a gente até comentou na primeira carta, que é a questão de eleições. Né? E o fato de que o direcionamento da política fiscal importa bem mais do que a vitória de candidato A ou B. E é justamente isso que eles têm buscado entender, e como eu comentei também, né, que é muito difícil de você, não é esperado que você escute de um candidato falando de uma medida que pode ser impopular para um determinado grupo da população, né, e nessa trajetória da campanha e tudo mais, a gente espera que só discurso positivo, populista de alguma maneira, né? Então, esse trabalho dos gestores, ele é complicado por causa disso, né? Porque esse elemento que eles querem extrair ainda está muito incerto, mas que é o que eles têm monitorado de perto, né? E que corrobora com a cautela que eles têm carregado. Então, esse é o resumão aqui, tentei ser mais breve sobre Bill. Show de bola. Para fechar também com 3 aqui, eu vou falar em 2 minutos, acho que de SPX, tá? Uma casa que é super relevante na indústria, tá com uma performance, o melhor retorno deles assim, desde o início, né? Se o ano acaba, se pegar o retorno deste ano e anualizar, né, para o resto do que falta, melhor ano da história deles, apesar do tamanho super relevante da gestora, muitos argumentam que o tamanho grande dos fundos, seja de ações, seja de multimercado, ele é prejudicial à performance. Muitas vezes é verdade, mas nem sempre. A SPX está mostrando que, para o caso deles, isso não está afetando. Pelo contrário, estão ganhando muito dinheiro. E ao longo do mês de agosto, eles tiveram aí mais um retorno muito bom. O fundo principal deles, né, o fundo SPX Nimitz, que aqui na XP está com o nome de SPX Gripen, teve retorno de 2,12 no mês. No ano tá muito bem. E onde que eles têm ganho dinheiro, né, e onde que eles estão posicionados. Na parte de juros, eles ganharam muito dinheiro ao longo do ano, tá apostando que os juros lá fora iam subir. Isso aqui é meio que commodity agora, né, porque a maioria dos gestores macro que ganharam dinheiro no Brasil ganharam dessa maneira, né, apostas de que os juros nos mercados internacionais, principalmente nos Estados Unidos, teriam que subir muito mais do que os próprios banqueiros centrais estavam falando. E eles estavam corretos, né, os brasileiros são exímios em lidar com ambientes inflacionários, os gringos não são, isso ficou muito claro esse ano, tá? Então eles continuam ainda com aposta em países que estão com esse desequilíbrio ali entre taxas de juros não tão altas e inflação pressionada, então eles acham que esses bancos centrais aí, principalmente de alguns países emergentes, né, tem dinheiro para ganhar. No Brasil, eles estão com uma aposta no sentido contrário, né, eles estão com apostas de que os juros futuros vão cair, como a gente falou anteriormente, né, o Banco Central brasileiro já fez o trabalho sujo aí de levar os juros para patamares bastante altos. Como a SPX tem um cenário de que a inflação deve cair de uma maneira um pouco mais rápida aí do que o mercado está precificando, pelo menos com os dados atuais, né, eles estão com apostas ali de que os juros futuros devem cair. Como que você traduz essas apostas, né?
compra títulos pré-fixados. No caso deles, via o mercado de derivativos, de futuros, tá? Na parte de moedas, de uma maneira super ampla, super genérica, eles apostam que o dólar vai se valorizar contra uma cesta de várias outras moedas, e na parte de ações, eles estão mais pessimistas, né? Eles seguem vendidos em ações no mercado acionário americano, no mercado acionário europeu e em Brasil, tá? Se pegar a exposição líquida deles, no fundo macro, eles estão vendidos em Brasil, e na parte de commodities, sem posições relevantes, tá? Então, comentário super reduzido aqui de SPX, a gente vai mandar o link para vocês das cartas, mas é uma casa que faz, que é importante mencionar também, dada a relevância deles no mercado e a performance excelente aqui no ano. Até para, deixa eu pegar aqui o retorno deles no ano, que eu não tinha falado, o SPX, ops, eu botei um filtro aqui na minha planilha, SPX, o fundo deles menos alavancado, que é o SPX Nimitz, está subindo 22,7% no ano, e o mais alavancado, que é o SPX Raptor, está subindo 40% no ano. Então, performances aqui bem respeitáveis. Dito isto, vamos lá para o nosso momento de dicas culturais. Pessoal, bora lá. Davizão, quer começar com você, que sempre tá as coisas alternativas aí para nós? Bora. Dessa vez vai ser um filme Netflix, acho que é mais menos alternativo, né? Mas que é um filme que eu particularmente assisti recentemente, mas que é até antigo, né? Um filme de 2013, que se chama Rush, No Limite da Emoção. É um filme que narra uma história baseada em fatos reais, né? Aconteceu na Fórmula 1, né? Uma grande rivalidade que existiu na década de 70, entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt, que era uma rivalidade, assim, absurda e que a história, assim, o filme, as avaliações são altas, tá? E tem uma nota alta, atuação, direção e tudo mais, né? Mas que essas histórias do mundo do esporte, né? Eu acho que não só Fórmula 1 e até da própria Fórmula 1, acho que o Drive to Survive já foi citado aqui, né? Mas pensando de maneira mais ampla, eu acho muito interessante, né? Você importar o mindset que essas pessoas, atletas e grandes líderes, às vezes é um técnico, às vezes é um time, às vezes é uma pessoa só individual, né? Mas você importar o mindset, como pensa, o que faz, como se comporta ali no momento mais difícil, né? Você importar isso para a vida, para o mundo corporativo, isso é muito comum, né? E esse é um exemplo. Eu acho que talvez eu ia dar um spoiler aqui que, mesmo sendo da vida real, eu vou acabar poupando para quem está nos assistindo aí, né? Mas o fato é que, mesmo nos momentos mais críticos, e quando eu falo crítico, a Fórmula 1 naquela época era muito perigoso, né? Você imagina, hoje a segurança evoluiu pra caramba, naquela época era estatística de, acho que é 20%, que eles falam. Se começavam, sei lá, 25 pilotos, 5 iriam morrer ao longo da temporada. Era uma coisa assim, era surreal a estatística de segurança, e eles realmente pilotavam para a vida, né? Então, com esse mindset que você se expõe no filme, é bem interessante, então fica aí a minha dica cultural. Vai lá, Cola. Boa. Bom, eu tô um pouquinho mais magro de dicas culturais aqui, porque o meu final de semana foi dedicado ao Rock in Rio, né? E a despeito aí do gosto musical de qualquer um de vocês que está nos vendo ou ouvindo, né? Gosto musical é igual a cada um tem o seu. Ele tá falando isso porque ele foi lá para ver o Justin Bieber, especificamente. Também. Fica aí a dica cultural, né? E fui ver o Post Malone também, além dos outros shows, mas esses eram os principais. Então, fica a sugestão aí, porque realmente foi bem incrível, principalmente, na minha opinião, do Post Malone foi o melhor de todos, disparado, by far. Inclusive, feedback de pessoas que eu conheço que não gostam tanto da Ainda bem que música você não dele. falou. Ainda bem que você não falou Oi? ainda bem que você não falou principalmente por conta do Justin Bieber, mas tudo bem. Ia ficar desmoralizado aqui, hein, cara. Não, de forma alguma. Mas fica aqui a minha dica pra vocês, porque realmente tá bem recheado. Eu não lembro exatamente se eu já dei essa dica também,
CEO Day fica a ressalva, mas é porque eu falei no Stock Pickers recentemente sobre, e eu acho que é super útil isso, principalmente porque tem candidato aí falando sobre taxação de grandes fortunas, etc. E nesse episódio em específico é falado sobre isso, que é o episódio explicando sobre os bilionários, tá? É uma série do Netflix, bem interessante, porque ela mostra como os bilionários foram surgindo no mundo. É um episódio super curto, são 20 e pouquinhos minutos, você vê o episódio super legal, super bem conectado com a história. Mostra ali que os primeiros bilionários foram os imperadores, depois foi pra galera ali, tipo Rockefeller nos Estados Unidos, aí foram pros cleptocratas, tá? Que é um termo curioso, mas cleptocrata, basicamente, clepto é para dizer que você é um ladrão, né? Roubou algo de alguém, né? O cleptocrata ganhou dinheiro basicamente vendendo commodity. Então, a segunda leva de multibilionários, né? Veio ali da galera que, enfim, era CEO, fundador de empresas de petroleiras, mineradoras, etc. Né? E depois chega a era do .com, onde surgiram os bilionários que a gente conhece comumente hoje, né? E tem um trecho ali que eles comentam, inclusive, sobre as diferenças sociais e também sobre a taxação de grandes fortunas. Né? Tanto Warren Buffett quanto Bill Gates, entre outros, publicamente já falaram sobre o fato de que eles acreditam que eles não deveriam pagar a mesma quantidade de imposto que alguém que está ali abaixo da pirâmide paga. Então, enfim, tem ali algumas reflexões bem interessantes sobre os bilionários. Detalhe, eles acham que eles deveriam pagar mais, né? Exato, eles apoiam a ideia de pagar mais. Então é super interessante ver o próprio bilionário falando sobre isso, né? E ver ali como funciona esse mundo que tem tudo a ver com investimentos e tudo a ver com o mundo corporativo, que é o mundo das ações, né? Ver como isso foi evoluindo também com os índices acionários. Inclusive, Boa. tem um trecho falando sobre multiplicação de patrimônio lá. Então fica a dica. Top, top. Bom, eu vou encerrar aqui falando duas dicas. Uma delas, eu ouvi do Colasso, eu não sei se eu ouvi porque ele falou aqui ou se ele falou em algum outro fórum, tá? Eu vou até compartilhar aqui. É um podcast chamado Petit Jornal. Deixa eu Já share falei screen. aqui. Foi Boa. aqui? Acho que foi. Lá atrás. Mas bom você reviver. Mas fica aqui nesse momento de turbulência política gigantesca, principalmente lá fora, né? O Brasil sempre teve, né? E vai ter. É um podcast super legal, o pessoal grava todo dia, os caras estão no episódio 352, todo dia eles gravam, geralmente ali 20 a 30 minutos, e eles falam sobre coisas que você não tem nem noção do que tá rolando no mundo, tá? Essa parte mais do lado geopolítico. Então é muito legal. Eu sempre ouço aqui na velocidade 1.2, então para mim, acaba sendo menos do que 30 minutos os episódios, tá? Então, podcast chamado Petit Jornal, para quem está nos ouvindo, é o Petit, como se fosse francês, né? Petit Jornal. Procura lá nos agregadores do podcast, que esse pessoal faz um trabalho bem legal, tá? E outra dica que eu dou aqui é de um canal que eu já falei aqui umas 40 vezes, que eles têm uma porrada de vídeos legais, que é o Finaios. Finaius, Finaius, tá? Eu tô zerando aqui tudo que eles têm lá no canal deles. Eles falam sobre os grandes investidores, os grandes gestores do mundo, tá? O deste mês aqui eu queria indicar para vocês falando do Bill Gross, tá? Quem é Bill Gross? O pessoal um pouco mais novo talvez não conheça, porque ele tá fora dos holofotes há alguns anos. Ele foi um dos fundadores, né, o fundador da Pinco, lá nos anos 70, tá? A Pinco hoje é uma das maiores gestoras do globo, do mundo, tá? Eu não sei se eles estão com 3, 4 trilhões de dólares, é tanto trilhão e tanto dólar que eu não tenho nem noção, mas é uma gestora de trilhões de dólares. E ele, mesmo tendo, na época lá, sendo o fundador, sendo o CEO da empresa, ele foi tirado da empresa, que foi em 2013 ou 14, eu não lembro. Então, é uma história legal de um cara que engraçado, assim. Engraçado não, né? Curioso, desculpa, a palavra é curioso. Ele é um cara que tem o autismo. O autismo ele é um espectro, né? E ele tá no espectro do que é chamado de Asperger. Geralmente são pessoas muito inteligentes. Tem lá várias dificuldades sociais, podem ter, tá?
Falam que o Messi também tem esse autismo aí, ele é Asperger, e o Bill Gross era. Nem parece, porque depois o cara dava entrevistas, falava super bem e tal, mas é um cara super inteligente, que montou uma gestora que passou dos trilhões de dólares, e hoje está bem esquecido, até porque pela idade dele, né, mas ele saiu dos holofotes desde 2014, 15, mas enfim, fica a dica aí do Bill Gross, The $2 Trillion Bond King. Ele foi chamado do rei do mercado de bonds, né, o Bond King por muitos anos. E é isso. Batemos aqui? É isso. Acabamos por mais um Carteira dos Condados. Os próximos do mês que vem em diante serão comandados pelo nosso amigo Colazo, ele que vai tocar aqui. E foi um prazer falar com vocês. Poxa, esse é um dos podcasts que eu mais gostava de fazer. Vai ser uma pena não poder fazer aqui mais. E obrigado pela audiência aí, pessoal. Boa. Cara, queria te agradecer aí por todos os carteiros e toda a parceria até aqui também. Sem sombra de dúvida, você foi sempre uma grande inspiração pra gente. Se o Carteiros é o que é hoje, tem muito da tua mão. Cara, fechou sendo mencionado na carta da esquadra. Não preciso falar mais nada, né? Boa. Não me mencionaram o Howard Marks. Mas quem que faz o programa que ele falou, né, amigão? Boa. Eu e a Mari. Lavizeira, valeu. Uma honra, valeu. Pessoal, até a próxima com o Colazo e companhia. Abração para todo mundo.